Histórias de professores. Hoje será especial porque são duas histórias sobre comida, ou mais exatamente sobre bolo. E são dois ex-professores. A Luísa Simonelli deixou o magistério para lidar com o direito e o Harry Kroll, que se aposentou da Unespar. Então são duas histórias. Mas antes, se inscrevam no canal e deem um like nesse vídeo, porque é muito importante para continuarmos contando histórias de professores. O Harry é pesquisador, o Harry é compositor, é uma pessoa que eu gosto muito, meu concunhado, conheci o Harry há uns 3, 4 anos atrás, e ele é uma pessoa muito interessante quando se trata de bater papo, contar histórias, ouvir histórias e principalmente apreciar um bom vinho, uma boa pinga. Esse é o mineiro Harry Kroll, quase norte-americano, certo? Um bom contador de histórias. Vai lá, Harry. Bem, eu fui professor lá da Belas Artes desde que cheguei em Curitiba, em 94. Foram 25 anos que atuei, primeiro como professor de História da Música no Brasil, depois assumi música do século XX, ainda era só século XX, né? Depois ficou século XX e XXI. E também fui professor no curso de composição, dando aulas de composição e algumas matérias específicas de orquestração, algumas técnicas de composição, mais voltada para música de câmara. Teve o caso de uma aluna que tentou me enganar enfiando uma receita de bolo no meio de um trabalho. Porque outras professoras na escola não tinham por hábito ler, elas contavam só o número de páginas, e eu vinha saber que isso era um hábito frequente. Então, no meu caso, quando eu fui corrigir o trabalho e vi lá no meio uma receita de bolo, eu separei, corrigi o que tinha no trabalho para ser corrigido, né? E aí eu tinha no início por hábito de discutir os trabalhos em sala de aula. Aí eu fiz questão. Quando chegou no trabalho dessa aluna, eu falei para ela: olha, eu experimentei a receita de bolo que você colocou lá. Eu só acho que tem muito açúcar, tá? Você mexe um pouco na receita que ela vai ficar legal. Luísa Simonelli, minha grande amiga, estudamos juntos em Guarapuava. Primeiro, na mesma escola, estudamos no colégio Carneiro Martins, morávamos próximos um ao outro. Depois estudamos na mesma sala na faculdade de História, hoje Unicentro, antigamente Fafig. Depois nos reencontramos em alguns lugares, em Guarapuava, na escola Hildegard Burian. Essa escola é a escola onde se passa a história que a Luísa vai contar. Depois trabalhamos juntos em Curitiba, na Secretaria de Trânsito, a minha ex-secretária de Trânsito, Luísa Simonelli, e mestra pela UTFPR, agora ex-professora advogando, também trabalhando com política. Essa é a Luísa Simonelli. Vamos lá. Hoje eu sou advogada, mas eu tenho muita honra, muita satisfação, muita alegria de dizer que a minha vida profissional iniciou no magistério. Eu, com 16 anos, fui para o curso de magistério. Claro, era muito jovem, né? Durante o período do curso, talvez não tivesse despertado ou não despertei sobre a importância do magistério na vida. Mas esse amadurecimento veio logo em seguida, porque eu passei num concurso público e fui trabalhar. Estive professora durante um tempo da minha vida na escola Hildegard Burian, num pedacinho do mundo, assim, maravilhoso. Um pedacinho do mundo que foi a Vila São Luís, a comunidade de Morro Alto. E nessa comunidade existiam, além da escola, construída pelas Irmãs de Caritas Sociales, além da escola, casas populares, a igreja, a creche,
era um trabalho muito legal, muito integrado com a escola. E a gente tinha, assim, dentro da escola, além de um grupo muito respeitável do ponto de vista do conhecimento, da produção do conhecimento, da ciência como um todo, nós tínhamos um envolvimento muito grande com a comunidade. Era uma comunidade da periferia, e muitas das nossas demandas eram advindas da própria necessidade das pessoas de sobreviverem, de sobrevivência, das crianças também, né? Então foi uma relação muito legal. Eu tenho as melhores lembranças, tenho certeza que foi assim um divisor de águas na minha vida ter vivido aquele tempo na escola Hilde Garburia com as melhores pessoas do mundo, que são da minha convivência até hoje, como a Cleonice Fernandes, a Lígia Vieira, a Rosélia Fiderli, ainda muito jovem o Sandro Fernandes. Quando eu vou a Guarapuava, eu às vezes estou andando na rua assim, no calçadão da 15, passeando. Quando eu faço isso, alguém passa pela minha... Oi, professora! Oi, tia Luísa! E eu vejo assim que são pessoas que estão vivendo a sua vida, que estão construindo, que estão tocando as suas vidas como pais, como mães, como profissionais, né? Mas que tem aquela boa recordação da professora. E isso tem muito a ver com a educação, tem muito a ver com o ambiente escolar. Eu lembro de uma criança e uma família muito pobre, de um cantinho assim da cidade muito pobre. E ele veio e era setembro, assim, as professoras estavam assim muito preocupadas porque era setembro, e essa criança não tinha lido ainda, não conseguia ler, e ele veio para mim, lembro disso. E uma das primeiras palavras que ele conseguiu juntar e falar foi a palavra fubá. E ele disse, nossa, professora, nossa mãe faz bolo de fubá pra gente. Eu falei, ai, que delícia, eu adoro o bolo de fubá. E ele leu. A partir de setembro ele começou a ler, foi uma maravilha, foi pro 2º ano, foi muito legal. E eu lembro assim, que sempre que ele podia, ele trazia assim, enroladinho num pedacinho de pano, um bolinho de fubá pra mim, feito pela mãe dele. Então foi muito legal. Foram as melhores lembranças da minha vida, foi desse período. Eu ainda era muito jovem, mas eu guardo no coração toda essa experiência que eu tive enquanto professora. Estive lá, tive essa experiência e foi muito legal. Um grande beijo assim, para os meus alunos, para sempre. E agora me digam, qual é a grande mudança, a mudança, aquela que tem que acontecer para nós darmos uma virada na educação brasileira, uma virada para melhor? Qual é esta mudança, Harry e Luísa? A minha experiência e a minha vivência em escolas, lugares que visitei, deixou para mim uma coisa muito clara. A escola tem que ser um lugar bacana, um lugar agradável de se estar. Não simplesmente um depósito de pessoas, principalmente crianças. Eu vejo com muita preocupação permanente, claro, que as escolas no Brasil, principalmente as escolas públicas, têm péssima infraestrutura. Isso é horrível. Não há projeto de educação que vá adiante se a infraestrutura da escola não propiciar um ambiente agradável para as pessoas. Outra coisa também associada a isso é valorizar a carreira do professor, principalmente os professores do ensino básico e intermediário. Não é possível também manter qualquer projeto de educação que funcione de verdade vilipendiando, humilhando os professores como normalmente se faz no Brasil. Então, para mim, fundamental seria isso, um investimento pesado na infraestrutura das escolas e na carreira dos professores também. É a ciência que vai dar resposta. Desde o processo de alfabetização, é um processo científico, até as descobertas mais longínquas que pareçam de nós do dia a dia, é através de ciência. Então, a mim parece que todo processo educativo deve ser pautado por meio, através e, sobretudo, fundamentado na ciência. Tudo. Então, eu acredito que seja o grande feito da educação é o processo educativo pautado na ciência. E me digam, qual foi o professor ou professora que marcou a história de vocês? Aquele professor ímpar, único. O professor ou professora que inspirou vocês, que marcou a vida de vocês, que fez a diferença. Me digam quem foi. Na minha formação, foi um professor de história, professor Febrônio,
lá em Belo Horizonte, no Colégio Arnaldo. Ele tinha uma maneira muito... Além de ser uma pessoa muito culta, ele tinha uma maneira muito espontânea de dar aula, ele conversava com a turma. Isso é um modelo que eu assimilei. Né? Enquanto professor, eu levei essa forma de passar o conteúdo adiante. E também, mais bem depois, um professor de composição que eu tive na Inglaterra, o compositor australiano Peter Sculthorpe, que foi também um professor muito importante para mim, principalmente nessa questão da criação. Ele se manifestava também de uma forma muito tranquila, muito espontânea, e uma coisa que foi muito interessante é que um dia ele comentava as obras que eu mostrava para ele, que eu tinha escrito, e um dia perguntei para ele, falei assim, escuta, Peter, mas você gosta da minha música? E ele me respondeu, não. Eu perguntei por quê, e ele disse, é evidente que ele não gostava, pois o tipo de música que ele fazia era completamente diferente, né? Mas ele falou assim, olha, mas você não deve mudar nada do que faz. Continua fazendo a coisa do seu jeito, porque isso é você, é a sua visão cultural, assim, é a sua formação, o seu modo de ver o mundo e o seu background brasileiro. Né? Assim, o Brasil é um país muito complexo e é natural que essa complexidade apareça de alguma forma na sua música. E falando um pouco dos meus professores, né? Eu acho que o professor que te alfabetiza, ele te marca muito. Eu me lembro muito da professora Estail, ainda lá de Guarapuava, no início dos anos... no meio dos anos 70, 76, 77, né? Quando eu passei pelo processo de alfabetização, me lembro muito da professora Estail, não sei se ela é viva ainda, né? Não sei se tem saúde ainda. Tomara que sim, né? Uma pessoa maravilhosa. E depois, mais tarde, na minha faculdade de História, professor Ariel, também infelizmente já falecido, um cara extraordinário, tenho ele no fundo do meu coração, né? E depois, no Direito, né? Professor Kifuri, professor Velise, professores assim que me marcaram muito pela postura, porque passam pela gente e deixam muito, muito, muito assim, deles para nós naquilo que acreditam. Então, basicamente isso. Ciência, professores que te marcam, porque trazem a experiência da vida para a gente. E a gente leva daqui também para outros. Um forte abraço. Obrigada, professores. Histórias de professores. Um forte abraço. Tchau, tchau.